tudo bem? O Alô Criançada está no ar novamente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo muito. Nós vamos falar sobre criatividade infantil. E eu trouxe uma linda aqui, a Ana Lu, para falar sobre criatividade infantil. Porque o programa com criança sobre criança, né? Tá bom, Ana Lu? Nós vamos lá. Muito obrigada por você ter vindo. Fiquei muito feliz que agora minha primeira criança entrevistada. Agradeço. E nós vamos fazer um breve intervalo e logo nós já voltamos para entrar no nosso tema, tá bom? Não vai embora, te espero, fique aí. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, eu falei que era rápido, tudo bem? Voltamos com o Alô Criançada e a minha amiga Ana Lu está aqui. E eu quero falar sobre criatividade infantil hoje, por isso eu trouxe uma criança. Ana Lu, você é criativa? Você se considera criativa? Sim, às vezes eu sou bem criativa. E eu já vi a sua desenvoltura nas redes sociais, nós vamos falar sobre isso depois. Mas assim, você, a criança Ana Lu em casa, eu sei que você tem uma irmãzinha pequena. Isso. Do que vocês brincam? Às vezes a gente brinca de cozinha ou de médico, mas a de médica, ela gosta de brincar, por causa de enfermeira. E quem que é a médica? Eu. Você? Isso. Ela é enfermeira ou ela é a paciente? Ela é a paciente? A paciente? Isso. Eu tenho uma de 3 anos. Ela adora brincar de médica. E os pacientes são as pelúcias dela, né? Então, cada dia tem um macaco, um cachorro doente. E é muito legal. Você entende a importância da criatividade na sua vida? Não. Vamos conversar sobre isso. Quando a gente fala de criatividade, nós estamos falando de ensinar a criança a ter capacidade de gerir a sua vida no futuro próximo. E a criatividade é a principal ferramenta para essa criança aprender a entender as situações, para ela perceber o mundo. Então, o mundo da fantasia não é um prejuízo para a criança. O mundo da fantasia, Ana Lu, ele é importantíssimo para vocês. Mas eu estou falando de uma fantasia que você cria, onde você cria o problema e onde você mesmo consegue trazer a solução para ele. Então, quando vocês estão brincando de, por exemplo, de fazer comidinha, eu adorava brincar de comidinha. Na pandemia, eu fui obrigada a ficar em casa com o meu filho, que na época estava com 5 anos. E nós precisamos achar um jeito de nos distrair. E através de um trabalho de maquete na escola, que teve uma maquete para nós fazermos, eu falei assim, gostei desse negócio, vamos continuar. E a gente fez brinquedos. E hoje eu trouxe exclusivos os meus brinquedos que eu fiz com meu filho. E esse aqui é o fogãozinho. Você talvez não imagine que em uma caixa de sapato existem tantas possibilidades. Aqui estão as panelinhas. Eu fiz um forno. Aceita uma pizza? Aceito. Fizemos aqui com o imã fechando o forno. Esse fogão ele abre a tampa também para fazer limpeza, ele é autolimpante. Nós temos aqui os botões do fogão e aqui as panelinhas. Quando uma criança produz o próprio brinquedo,
ela percebe que ela é capaz de criar. Isso é muito importante, porque sabe o que a internet trouxe hoje para vocês? Talvez vocês não percebem. A internet trouxe para as crianças um mundo pronto. Sim. E quando vocês se deparam com o mundo real, vocês falam assim, Tão diferente. eu não sabia fazer isso. Será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer isso? Então, a internet ela é ruim? Não. Mas nós precisamos ter um uso consciente dela. E hoje, quando você pega aquela barra do YouTube, que vai lá só assim, eternamente, não acaba nunca, você está condicionando o seu cérebro a coisas prontas. E nesse momento, os seus neurônios vão ficando preguiçosos. Sabia que neurônio morre? E não volta. Ele não volta. E eles ficam preguiçosos e você perde a capacidade do improviso, de falar, e agora? Deu ruim. Como que eu saio dessa situação? Então, a criatividade é o que vai te ensinar, Ana Lu. Por exemplo, você começou agora... Tem quanto tempo que você está com o canal? Assim, No Instagram? Quanto tempo? já faz bastante ano, não tem nem como saber que eu comecei de pequenininha no YouTube. Mas no Instagram, eu comecei aqui, eu acho que já faz uns 3 anos, 2 anos. E você já percebe que tem hora que a gravação dá ruim, aí tem que parar, voltar. Respirar e seguir em frente. Pensa se você não tivesse sido treinada para recomeçar. Então, o mundo da criatividade é o que te faz falar assim, se der ruim na gravação, como que eu faço? A criatividade ela é fundamental para te ensinar a viver em todos os momentos. Então, quando você brinca de panelinha de cozinha e na brincadeira a panelinha vai para o chão, você já percebe que um dia quando você for cozinhar, você tem que tomar cuidado com o cabo da panela. Aqui não tem comida, mas um dia vai ter comida e você pode se queimar. Então, aqui é uma churrasqueira. Vai um hambúrguer? Vai. Aqui nós fizemos essa churrasqueira com palitos de picolé que meu filho tinha. Então, aqui estão os palitos. Fizemos a churrasqueira, eu avancei, eu coloquei brasa dentro dela, eu imprimi a brasa. E talvez você, pai, esteja pensando assim, mas eu tenho dinheiro para comprar um brinquedo para o meu filho, eu posso comprar a cozinha MasterChef Kit completa? Sim, nós temos, graças a Deus, hoje, muito mais condições de investir materialmente com a brincadeira dos nossos filhos. Mas nós precisamos entender que esse mundo aqui, onde a criança cria, é que vai ensinar essa criança a viver no mundo adulto. O que nós temos mais hoje, Ana, o que a gente mais vê, são jovens que estão chegando aos 18 anos de idade totalmente dependentes. Eles não sabem como se comportar. Eles têm muita informação em mãos, eles sabem como mexer no celular, eles sabem mexer no computador, eles sabem jogos online, mas quando a situação aperta, eles não sabem o que fazer. Para você ter uma ideia. Sabe o que é um currículo? É tipo uma carta ali de trabalho. Isso. Você acha que todos os jovens de 18 anos hoje sabem fazer um currículo? Não. Na minha época, sabiam. Porque a gente sabia que uma hora eu precisar procurar um trabalho. Sim. Mas hoje, a geração que nós vemos, ela não tem pensado no futuro. Eu sei que você está pensando no futuro. Eu sei que você está sentada aqui pensando muitas coisas nessa cabecinha e pensando, nossa, e quando eu tiver meu canal estiver bombando, e quando eu estiver fazendo isso, e quando eu tiver publi, e quando eu tiver patrocinador, e o que eu vou fazer com o dinheiro que vai entrar do patrocinador? Então, assim, pensar no futuro é muito bom. Eu não posso deixar o futuro me dominar trazendo ansiedade. Mas eu tenho que pensar nele, o que eu posso fazer hoje para ele. E a criatividade leva você para o seu futuro. Sim. Então vamos lá. O que a criatividade gera para as crianças? É fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social das crianças. Porque crianças que fazem o próprio brinquedo, que brincam juntas, elas socializam melhor do que aquela criança que já chega com o celular, aí senta do seu lado e tá cada um com o seu celular, tá até jogando o mesmo jogo, conversando no jogo, mas nenhuma olha no rosto da outra. Aí tá lá, e futrica, e mexe, e vai, e passa.
E cadê a socialização? Não tem. A minha irmã já chegou a querer só do cheiro ali. Mas minha irmã também disse, chega, tem que brincar um pouco. Tem que brincar. E é muito mais divertido, não é? É. Pra você ter uma ideia, eu tirei as telas dos meus filhos. Os primeiros dias foi o caos. Não queriam, não aceitavam, Agora, choravam muito. O mais velho não, mas a pequena é extremamente irritada. sim. Mas hoje brinca horas e horas de irmão e irmã, de médico e enfermeira. E a criatividade dela tá aflorando, ela tá mais calma, ela tá menos nervosa. E a criatividade, Ana, ela te leva para um mundo muito legal. Ela te leva para você se desenvolve de maneira cognitiva, então a criatividade te ensina a resolver problemas. Você fica com o emocional mais equilibrado, sim, né? E a gente sabe o tanto que controlar as nossas emoções hoje em dia é importante. Você se desenvolve melhor em sociedade, com seus amigos, vocês interagem, cada um tem uma função na brincadeira, e a sua personalidade vai sendo formada. Porque você já deve ter observado, brincando com as suas colegas na escola. Tem uma colega que você sabe que aquela ali nasceu para ser líder. Tem a colega que nasceu para fazer, ela sabe fazer, ela chega e ela resolve. Se cada um está brincando com um tablet ou com um brinquedo que você só aperta um botão e ele faz tudo sozinho, como que você vai desenvolver a sua liderança, a sua capacidade de resolver? Na sua escola, como que é o intervalo? O intervalo, a gente acaba ficando assim na quadra mesmo. E as tias colocam algumas músicas pra gente se divertindo. Algumas crianças ficam brincando lá, outras trazem alguns brinquedos. E é usando a criatividade lá e brincando. E na que quadra. tipo de brinquedos gostam de levar? Assim, agora o que eu tô pensando que eles estão levando são desenhos. Para pintar? Isso, pra pintar. A febre do livro de colorir chegou na minha casa. É o dia inteiro o menino pintando. E até eu tô pintando, você acredita? E tem disputa. Quem pinta melhor. Só que a minha filha pequena, ela tem complô com o irmão dela. Ela chega no meu desenho e rabisca. Aí ele fala assim, da senhora tá rabiscado, o meu ganhou. Ai, gente. É complô, os dois irmãos juntinhos. E levam muito eletrônico, tipo videogame. Não. Agora não. Nunca vi levar alguma coisa assim pra coisar. E quando leva a escola, sim, eu tenho que tomar providência, então a escola acaba pegando e devolvendo depois. Ah, entendi. Olha, a gente vai falar mais na questão de estimular. E quando a gente fala de estimular a criatividade, nós temos que perceber uma coisa. Os pais são muito ocupados, trabalham muito, ficam muito tempo fora. Então, nem sempre você, pai, vai ter condição de estimular a criatividade do seu filho. E o mais importante, se você não tem tanto tempo quanto gostaria, invista numa escola criativa. Nós vamos passar agora um vídeo do nosso parceiro, nosso patrocinador, do Colégio Metropolitano Júnior, que é onde meu filho estuda. E eu não quero trazer patrocinador simplesmente para te convencer, eu quero trazer patrocinador que eu realmente reconheço, e eu vejo a seriedade do trabalho. É uma escola que tem uma aula semanal, que é a aula PEC, a aula Maker, que estimula a criatividade, o desenvolvimento cognitivo da criança, e estimula as crianças a fazerem seus próprios brinquedos, tanto usando conhecimento de robótica, quanto de materiais recicláveis. E nós vamos agora mostrar um vídeo super rápido sobre essa escola. Nas nossas aulas Maker, a gente trabalha a inovação. Quando a gente traz a tecnologia com a robótica, a gente trabalha uma robótica Maker com materiais não estruturados. A nossa escola tem uma filosofia de sustentabilidade, onde a gente trabalha a reciclagem e em formar novos objetos com esses materiais não estruturados. Olha aí os projetos das nossas crianças. E aí, o que você achou? O seu filho precisa de ferramentas assim. Ele precisa ser estimulado. E a escola tem um papel fundamental. Nós precisamos entender que o nosso filho precisa estar em um lugar que estimule a criatividade dele. E nós vamos fazer mais um breve intervalo. Nós vamos voltar logo em seguida. Não vá embora, fique aqui. Eu e a Ana Lu ainda vamos conversar muito. Sim. E nós vamos falar mais um pouco sobre esse mundo da criatividade. Eu te espero. Volto logo. Alô, criançada, já volta.
Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem que falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Olá, voltamos com Alô Criançada. E agora eu quero falar com os pais. O pai da Ana Lu tá aqui nos bastidores babando. Eu também estaria, viu? Ana Lu, sabe uma ferramenta super importante para você colocar a sua criatividade em prática? Apoio. Apoio de pai e mãe é fundamental para sua criatividade aflorar. Você acha que se seu pai não estivesse ali em cima, babando, incentivando, você acha que estaria dando certo como está dando agora? Não, porque a gente precisa de apoio. Precisa de apoio. Você, pai, precisa entender que o seu filho vai querer no mesmo dia ser bombeiro, astronauta, médico e entregador de farmácia. E nós precisamos ouvir as necessidades deles e dar as ferramentas que nós conseguimos dar. Então, se ele quer ser bombeiro, compra um chapeuzinho de bombeiro. Eu lembro que o meu pai tem uma oficina de bicicleta, então vem aquela câmara de ar e elas vêm dentro de saquinhos. Meu pai pegou os saquinhos da câmara de ar e fez uma mochilinha com alça de borracha de câmara de ar e colocou na costa do meu filho e falou assim: a partir de hoje você é um bombeiro com mochila e equipamentos. E dentro dessa mochila meu filho colocava todas as tranqueiras do mundo dele e eu comprei um chapeuzinho de bombeiro para ele e ele tinha um martelo, ele tinha uma outra ferramenta que eu não lembro agora. E naqueles momentos ele era o bombeiro. Passado um tempo ele quis ser astronauta. Eu comprei livro que fala do espaço para ele. Eu coloquei adesivos de astronauta para ele. Depois ele quis ser médico. Aí eu arrumei um jaleco de médico para ele. Comprei uma maleta de médico para ele. Então ele já teve várias profissões. Eu já até me perdi, nem lembro quantas mais. Mas é fundamental que vocês tenham ferramentas. Eu quero que você fale agora do papai e da mamãe. Que tipo de apoio você recebe do papai e da mamãe para estimular a sua criatividade? Eu vou aproveitar que você está falando assim de profissão. Eu, antes, queria ser policial. Então, meu pai sempre apoiava, falava que eu podia ser. Às vezes ele fazia algumas brincadeiras, né? Colocava algumas coisas para eu ver como é que é esse trabalho. Mas foi passando e eu quis ser veterinária. E ele mesmo assim me apoiou, sabe? Ele pegava brinquedo, né, para eu ser uma veterinária. E agora eu tento ser veterinária com as minhas cachorras. Uai, ter um bicho vivo é muito melhor para cuidar do que o de pelúcia, né? E você ainda pensa assim, um dia eu vou ser veterinária? Sim. Pois é. E agora pensa, você crescendo na sua carreira de influencer, com publicidade, aí você cresce, aí você vai para a faculdade de veterinária, aí você começa a postar vídeo dos seus atendimentos com os bichinhos, e você vai olhar para trás e perceber assim, eu cheguei aqui porque lá atrás alguém acreditou em mim. Alguém me estimulou, alguém comprou as minhas ideias, né? Então, quando a gente fala de criatividade, ela não anda sem apoio. Então, se na pandemia, quando meu filho teve que fazer a tal da maquete, eu não tivesse corrido atrás da cola quente, junto na pandemia procurar papelaria aberta para comprar ferramenta, foi o carro. Mas
eles precisam de nós. Você, pai, que trabalha o dia todo e chega às 19 horas em casa, ele não precisa de 4 horas do seu tempo para ser de qualidade. Mas durante meia hora que seja, 40 minutos, 1 hora, dê esse tempo para ele. Fale para ele, olha meu filho, eu estou aqui, eu estou cansado. Às vezes a gente chega no final do dia um cago, mas eu estou cansado, mas eu estou aqui para você. O que você quer ser hoje? Eu quero ser cozinheiro. Meu filho está na fase do MasterChef. Ele agora, porque meu esposo é um ótimo cozinheiro. E hoje ele fala que quer cozinhar. Então ele assiste vídeo de culinária, ele já me falou que quer fazer curso de gastronomia. Eu falei, vamos com calma. Mas ele já faz o próprio lanche. E eu estou ali do lado dele, dando ferramentas para que ele coloque essa criatividade dele em prática. E o que a gente percebe? Nós temos que comprar as ideias. Existe ideia absurda demais? Algumas são. Mas significa que eu tenho que simplesmente matar essa ideia? Não. Vamos escutar, né? Seu pai te escuta quando você fala assim, pai, vamos gravar um vídeo assim, assim, assado. Aí como que seu pai reage? Aí ele reage, tá bom? Mas quem é o mais assim que tem mais ideia? É ele. Seu pai é que tem mais ideia? Exatamente, tem uma ideia. Vamos fazer isso aqui com a Raquel? Vamos fazer isso aqui? Aquele vídeo do vestido de quadrilha na 44. Eu te conheci naquela saga do vestido de quadrilha. Quem teve a ideia do vídeo? O meu pai. A gente ia comprar o vestido, né? Porque a gente precisaria comprar o vestido pra eu dançar. Então, ele teve uma ideia. Por que não a gente fazer a saga do vestido, já que minha amiga também ia junto comigo. E assim foi que eu topei também. E a gente fez o vídeo, depois de muito, a gente conseguiu achar, graças a Deus que eu não tava quase achando. E aí, a gente comprou e mostramos. E é isso, graças a Deus a gente achou. E dançamos, muito divertido. Agora pensa, se você falasse assim, ai, eu quero gravar um vídeo assim, o papai falasse assim, não dá, não consigo, é muito difícil. Balde de água fria, né? Muitas vezes, nós pais, jogamos um balde de água fria nos filhos sem perceber. Eu me policio muito para eu não ser a dona do balde de água fria no meu filho, para que ele estimule a criatividade dele. Mas talvez você fique pensando assim, ai, Liana, mas eu sou uma mãe solo, o meu filho não é criado com o pai na mesma casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser mãe e pai, como que eu vou estimular a criatividade do meu filho? Eu quero te fazer um convite. Nós temos muitas opções na internet hoje. Eu sou totalmente pró-internet, mas um uso responsável dela. Temos inúmeros vídeos ensinando a fazer brinquedo. E para você ter uma ideia, o que eu gastei com esse brinquedo? Uma caixa de sapato velha, 4 tampas de leite e 2 adesivos. 2 papéis A4, que na época eu nem tinha adesivo, eu colei com cola mesmo aqui, e uma faca afiada. Aí eu tinha uma bolsa velha, eu peguei o ímã dela aqui, e eu fiz a tampa do forno. Mas eles não precisam de muito para se divertirem. A criança não precisa de muito para estimular a sua criatividade. Lembra da sua infância? Você contava tijolo na parede, eu sei. Contava risco na calçada. Andava brincando para não pisar na emenda do piso, eu fazia isso. A gente brinca de pique no ar. Que ferramenta que usa para brincar de pique no ar, de pique pega, se não o nosso próprio corpo? Então, nós crianças, tá bom, você é criança por um dia, mas nós somos capazes de criar, e os nossos filhos mais ainda. Então, nós temos que dar ferramentas para eles, e a ferramenta não significa que você vai gastar dinheiro com isso. Significa que um rolinho de papel higiênico, um rolo de papel toalha, uma sacolinha e uma linha, você faz um paraquedas com um brinquedo. Já fez paraquedas de sacolinha? Não. Mas não sabe o que é diversão. Eu me dei uma lembrança do rolinho de papel higiênico. Fala. Que a escola tinha pedido pra gente fazer uma Emília com rolinho de papel higiênico. Gostei. E nisso, quem que foi me ajudar? Minha mãe, porque minha pai estava trabalhando. Então minha mãe foi, procurou algumas coisas, e a gente fez a Emília. E foi muito divertido fazer a Emília com ela, né? E foi uma das Emílias mais bonitinhas. E se você tivesse comprado a Emília pronta, teria a mesma graça? Não. É legal, não é? É. Se olhar assim e falar assim, eu que fiz. É. Eu vou te falar. Muito assim, nossa, que orgulho.
eu olho para esses brinquedos aqui com muito orgulho. Não o orgulho que gere vaidade, mas para saber assim, aqui tem um tempo meu com meu filho. E ele brinca, e as crianças da rua vão lá em casa, ficam encantadas com esses brinquedos que nós fazemos juntos. E é fundamental o apoio e entender que eu não preciso de dinheiro para me divertir. O quebra-cabeça de sacolinha, eu vou deixar um desafio para você que está assistindo. Se você quiser fazer um quebra-cabeça, não, um paraquedas com sacolinha, e quiser fazer um videozinho e marcar a Alô TV, nós vamos ver o seu vídeo e ver se você foi capaz de fazer. Quer fazer? Paraquedas com sacolinha, um bonequinho você amarra, não tem coisa melhor do que isso. Pra gente ver, você estimulando a sua criatividade. E agora, eu quero falar de um personagem da Bíblia. Talvez você não conheça, mas que ele foi um homem muito criativo. Ele foi um homem que um dia Deus falou para ele que dele grandes nações seriam, que ele seria próspero e Deus o abençoaria. Eu quero falar de Jacó. E esse homem, um dia, ele precisou criar animais. E ele conversou com o dono dos animais e falou assim, olha, a partir de hoje, todos os animais que nascerem pintados, salpicados, listados são meus, e os que nascerem de pelagem limpa, limpinha, parece uma ovelhinha toda branquinha, são seus. Só os que forem pintados, manchados, serão meus. E ele sabe que tem uma coisa assim, como que eu vou garantir que um animal vai nascer listradinho, pintadinho? E esse homem pegou varinhas, e ele ia cortando na vara, vamos imaginar assim, no lápis, né? E a gente vai descascando assim a madeira no meio. E ele colocava assim na água ali, de frente, onde os animais bebiam. Ele falava assim, essa cabra vai ficar vendo essa vara riscada e ela vai nascer listrada. E nascer. Nós sabemos que tem o sobrenatural da providência de Deus, mas nós somos parte de Deus. A criatividade que Deus teve para criar o ornitorrinco, o canguru, é a mesma que está dentro de nós. Já parou para pensar no ornitorrinco? Já sabe que bicho é esse? O ornitorrinco é um bicho que vive na Austrália, que ele tem bico de pato, ele tem cauda de castor, ele bota ovo, ele tem tipo um pelo por cima, ele nada, mas o neném mama. Ele bota ovo e é mamífero. Eu nunca eu falo. Pois é, eu falo pro meu filho, ele falou, mamãe, o que Deus estava pensando no dia que fez o ornitorrinco? Meu filho, Deus estava com tanto bom humor que você fez uma coisa bem engraçada. Então, nós somos criativos por natureza, porque nós temos isso do nosso Deus. Deus é um Deus criador, é um pai criativo. Olhe na natureza, veja tudo que nós achamos e vemos a beleza que existe em tudo que está ao nosso redor. Eu tenho um comentário. Você pode construir uma casa linda, pinta essa casa. Sabe quando vem a beleza da casa? Quando você faz um jardim na frente da casa. Aí a casa realmente fica bonita. E sabe por que o jardim traz a beleza? Porque o jardim não fui eu que criei, foi Deus. Então a real beleza, a real criação vem de Deus. Nós fazemos meras cópias do que Deus criou. Nós somos meros copiadores. E se nós somos copiadores, nós temos que copiar bons conteúdos. Nós temos que copiar boas ideias. Sim. Então, Ana Lu, o maior perigo hoje que uma criança tem é com o conteúdo que ela assiste. Que conteúdo está estimulando você a criar? O conteúdo está estimulando você a criar algo bom? Ele está estimulando você a criar algo útil? Ou ele está estimulando você a repetir comportamentos nocivos? Quando eu impeço uma criança de ser criativa, eu estou tornando essa criança uma mera repetidora de condutas. E aí é que está o perigo. Se ela não desenvolve a criatividade, ela vai copiar condutas. E quais condutas ela tem acesso? A quais condutas ela tem acesso? Nós vemos hoje crianças repetindo desafios terríveis na internet. Nós vemos crianças cometendo crimes na internet. Nós vemos crianças sendo vítimas de crimes na internet. Crianças que, se estivessem quietinhas em casa, estimulando a sua criatividade, não estariam sendo tragadas por esse mal. Então, quando a gente fala de criatividade, Ana Lu,
é para que você tenha o direito de ser criança. Que você tenha direito de criar os seus brinquedos, de crescer de uma forma saudável. Você percebe isso? E o que você acha de tudo isso que eu já disse até agora? Olha, eu algumas coisas assim, bem surpreendentes, mas eu tô aprendendo um pouco sobre a criatividade. Eu já fiz meus brinquedos, e era muito legal. E dessa vez os brinquedos foram feitos com meu pai. E muito legal, fiz uma cozinha, meu pai procurou, eu e ele, procuramos papelões. E assim, é muito divertido ser criativo, e fazer as nossas próprias brincadeiras, nossos próprios brinquedos. Então nós vamos fazer um breve intervalo agora, e nós vamos voltar para falar sobre tempo, pais e filhos. Não vai embora, o Alô Criançada vai fazer um breve intervalo, nós voltamos já para falar sobre isso. Fica comigo, tô te esperando. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Olá, falei que era rápido. Voltamos agora para falar de uma palavrinha chamada tédio. O seu filho fica entediado? Nesse momento ele está num sofá entediado com o celular, com a televisão ou um computador? O que fazer quando o tédio vem? Ana Lu, o que é que você faz quando o tédio vem? Ai, várias coisas. Eu invento comidinha, invento outra brincadeira. Fico observando minha irmã pra brincar de alguma coisa. Porque é muito chato ficar no tédio, sabe? Aí eu tento usar minha criatividade. Você sabia que o tédio é bom? É? Não sabia. É justamente porque o tédio vem que você se irrita com ele e inventa alguma coisa para fazer. Agora pensa, você está lá no sofá com seu celular. Entediado. Por um vídeo atrás do outro. Às vezes você ri, às vezes você conversa com a irmã, fala, aqui, vamos ver aqui. Aí você volta. Que hora você vai estimular a sua criatividade enquanto você está com isso aqui na mão? Não vai. Então, o tédio é importante que ele venha, porque é o tédio que te desafia a criar. E é importante que quando o tédio vem, que você tenha condições de criar. E é importante que quando o tédio vem, que você tenha coragem e disposição para criar. Aí é que eu vou falar de novo do apoio de pai e filho. Se na hora do tédio, seu filho se levanta e ele vai para o quintal e ele pega uma vassoura e ele entende que aquela vassoura pode virar um cavalo, não fica preocupado se ele vai quebrar a vassoura, não. Ajuda ele a fazer o cavalinho. Porque é o momento pai e filho que vai garantir a integridade da vassoura depois da brincadeira. Porque criança sozinho vai quebrar a vassoura. Agora, se o pai e a mãe estiver junto, vai amarrar o... Ai, gente, como chama? O arreio lá do cavalo. Vai amarrar a corda na vassoura. Vai garantir que a vassoura não vai ser quebrada. E depois ela vai fazer a faxina no final do dia. Então, Ana Lu, o tédio é que te estimula a criar.
Então, quando se sentir entediada, não fica assim, ai, que tédio, meu Deus, mãe, o que eu faço? Não, fala assim, por que eu tenho que chamar a minha mãe para perguntar para ela o que eu tenho que fazer? Levanta, vai olhar em volta, vai ver uma lagartixa subindo no muro, vai fazer alguma coisa. Vocês têm um cérebro tão inteligente, mas tão inteligente. Você vai fazer 11 anos. Isso, vou fazer. A sua irmãzinha tem 4. Isso. Você já era grande quando ela nasceu. Então, você percebeu a velocidade com que a sua irmã aprendeu as coisas. Pega a sua irmãzinha do dia que ela nasceu até 1 aninho. Você consegue entender o tanto de coisas que ela aprendeu no espaço de 1 ano? Ela aprendeu que a mão dela pegava coisas. Ela aprendeu que ela podia não só dar um tapa, mas ela podia segurar para não deixar cair. Ela aprendeu que os olhos dela mostram tudo que ela quiser. Ela aprendeu que se ela chorar e der um berro, mamãe corre para dar um TT para ela. Ela aprendeu que ela pode falar coisas engraçadinhas e deixar todo mundo assim, ó, que bonitinho. E ela fala assim, convenci esse povo. Ela aprendeu a engatinhar. E ela entendeu que ao engatinhar ela poderia chegar onde ela quisesse. Ela aprendeu que engatinhando ela poderia ficar perto de uma coisa que deixaria ela em pé. Ela descobriu que as pernas dela poderiam levá-la mais fácil e rápido aos lugares. Ela aprendeu a comer. Ela aprendeu que a comida é boa. Em 1 ano. Eu tô falando em 1 ano. Então, nós não podemos deixar vocês enterrar a criatividade por causa de eletrônicos. Nós não podemos permitir que a criatividade dos nossos filhos, a capacidade de criar, de resolver problemas, a capacidade de se divertir, nós não podemos permitir que a criatividade dos nossos filhos vá para o ralo, porque nós estamos ocupados demais para gastar um tempo com eles. Nós não podemos permitir que os nossos filhos não sejam criadores de algo que eles possam se orgulhar lá na frente e falar, mamãe, foi a gente que fez junto. Eu vi na hora que você falou assim, meu pai e eu fizemos. Você sozinho é divertido, mas na hora que o papai e a mamãe tá ali junto fazendo, tem um sabor diferente, não tem? Então é isso. Eles não precisam de festas caras, eles não precisam de roupas, calçados e brinquedos caros. Nós, infelizmente, pais, estamos hoje ensinando os nossos filhos a trocar aquilo que tem valor por algo que tem preço. O nosso tempo com eles tem valor. Não tem como mensurar isso. E nós não podemos trocar o nosso tempo de qualidade com eles por um brinquedo que ele tanto queria. Porque são coisas totalmente diferentes. Eu não posso, por exemplo, a Ana Lu fala assim, tia, tô com sede agora, porque eu tô aqui muito tempo conversando, eu posso beber água? Eu falo, não, Ana Lu, brinca aqui com essa panelinha para resolver sua sede. Vai? Lá. Se o seu filho tá com sede, não dê um brinquedo para ele, ele precisa de água. Se o seu filho está com saudade, está carente de você, ele não precisa de um telefone novo. Se o seu filho está precisando de você, ele não precisa de tempo a mais na rua para brincar com o colega. Ele precisa de você. Ele quer você. E não precisa de dinheiro para ele ter você. Eu tenho aprendido muito. Eu costumo brincar que depois que o meu filho nasceu, o mais velho, eu não lembro mais da minha vida antes dele. Porque parece que ele sempre existiu. Porque ele completou a minha vida de modo que o que está antes não tem tanta importância mais. E nós precisamos entender que eles só querem o nosso tempo. Ana Lu, como que, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo muito legal de uma mãe que foi no quarto de uma criança de 2 aninhos, estava fazendo aniversário de 2 aninhos, e chegou com uma bandeja de café da manhã. Aí tinha doces, tinha mamadeira, tinha bolinho, tinha biscoitinho e balõezinhos. Aí o pai chegou segurando os balões. Aquela criança ficou tão feliz, mas tão feliz que eu acho que uma festa não daria alegria para ela daquele momento especial. E quando você olha para sua vida com você, mamãe, papai, irmã, tem momentos especiais? Tem vários. Eu vi uma foto de vocês lá no morro. Foi legal o dia? Foi. Foi muito legal, porque a gente, ao invés de a gente ir de carro, a gente foi à noite, fez trilho, ficamos conversando, minha irmã ficou fazendo gracinha,
Aí também a gente já fez piquenique lá. Ai, que legal. Trilha e piquenique lá. Sempre bom. Gastou muito dinheiro para fazer isso? Não. Foi divertido? Foi. Tá vendo? As nossas crianças precisam disso. Elas precisam do nosso tempo de qualidade com elas. Pega uma caixa de sapato, vai fazer um brinquedo com seu filho, um rolo de papel higiênico, qualquer coisa. Eles não precisam de muito para estimular a criatividade. Eles só precisam de apoio e de você. Eles precisam do seu tempo com ele. E aqui agora nós vamos fechar. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui conversar comigo. Porque o Alô Criançada é para as crianças, né? Nos programas anteriores eu trouxe adultos para tratar de assuntos relacionados à criança. Mas eu pretendo trazer crianças mais vezes, eu pretendo trazer você mais vezes, viu? Adorei. Você gostou? Gostei muito. Se você convidar não, eu venho. Você vem? Gente, eu acho que eu vou convidar ela para vir de novo. O que vocês acham? Ana Lu, muito obrigada por você ter vindo. Você é uma menina muito doce. Que você, a partir de hoje, não tenha raiva do TED mais, viu? Use o TED como ferramenta para ser mais criativa. E eu quero agradecer você que tem dado a sua audiência para nós, que tem acreditado no nosso programa, que tem acreditado na nossa proposta de trazer um melhor relacionamento entre pais e filhos. Eu agradeço a você, peço que Deus te abençoe, que te ilumine, te capacite, que você, pai, receba sabedoria de Deus para você gerir a sua vida, gerir a vida dos seus filhos e que vocês encontrem tempo de qualidade para estimular a criatividade. Fica com Deus e até a próxima.